E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que destrói o avivamento. Nós temos um Deus o qual a proposta dele é a proposta de restauração. É uma proposta sempre de renovo, recomeço. Porém, contudo, tem um ser chamado diabo. Qual a proposta dele? É deformar tudo. Aqui nós acabamos de ler que existe a sanguessuga que ela tem duas filhas. Dá. E nessa noite eu quero falar sobre 3 pontos que destrói o avivamento na nossa vida. E o que é o avivamento? É um derramar do Espírito Santo. E o que então pode destruir esse derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida? Quando, como igreja, nós viemos para a presença do Senhor apenas como essa sanguessuga. Dá. Quando nós queremos apenas algo de Deus, mas não entendemos que nós precisamos abrir mão para nos entregar para Ele da forma que Ele quer, não da maneira que nós desejamos. E o que mais nós temos visto são igrejas, quando eu falo igreja, eu falo pessoas, afinal de contas nós somos igrejas, que acabam tendo o caráter deformado, que acabam tendo a sua vida deformada, porque permite que diabo a deforme. Porque Deus ele veio para o quê? Para restaurar. Deus veio para que haja um renovo. Final de semana, né, nós tivemos lá 21 pessoas, se eu não me engano, né, 21 revisionistas, aprendendo mais de Deus, revisando a sua vida, vivendo aquilo que a Bispa Priscila um dia ministrou, né? Eles aprenderam de uma forma, tiveram que desaprender, agora estão aprendendo conforme o Senhor realmente tem para cada um deles. E nós vemos que Satanás o tempo todo ele vem tentando deformar, o tempo todo ele vem tentando destruir. Afinal de contas é isso, né? Ele é um anjo caído, porque ele tentou ser mais do que Deus. Por mais que ele tinha 1/3 da parte dos anjos sobre o seu comando, ele não aceitou somente isso. Ele quis dar. Ele queria mais. Ele não aceitou o que ele tinha. 1/3 parte é muito bom, né? É bastante. Mas ele não estava contente. Ele queria ser semelhante a Deus. Por isso ele foi lançado de cima. E é exatamente o que acontece. Satanás ele quer deformar. Então nessa noite eu quero falar com vocês sobre 3 pontos. Existem diversos, mas eu quero falar somente sobre 3 pontos que destroem o avivamento na nossa vida. E o primeiro dele é um caráter deformado. Sabe quando a gente ministrou muito isso, né, no Revisão de Vidas também, a gente fala muito isso na célula, em discipulados, sobre a questão de amizades. Tomar muito cuidado quanto a isso, né, porque a Bíblia diz que a carne ela pende para a carne e o espírito pende para o espírito. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes achamos que estamos no espírito e a carne está muito mais forte. E não basta somente uma amizade, que é algo além da amizade. Não basta estar num lugar, deseja ter aquilo que o lugar, o ambiente pode estar tão proporcionando. E Satanás ele vem justamente para isso, para te deformar. E agora eu quero entrar no texto com vocês, falar um pouquinho sobre Uzias. 2 Crônicas, capítulo 26. E esse texto eu quero ler com vocês. Vamos ler o capítulo inteiro do 26. Agora eu vou usar a outra versão, tá? A de hoje, a versão atual hoje. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1 até o 23, nós vamos ler. Que diz assim: no lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Enquanto Zacarias viveu,
Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas das cidades de Gate, de Jamia e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdod e em outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gur-Baal e os Meunitas. O poder de Uzias aumentou e sua fama se espalhou até o Egito, e os amonitas lhe pagavam impostos, a fim de tornar mais fortes as muralhas de Jerusalém. Uzias construiu torres no portão da esquina, no portão do vale e no lugar onde a muralha faz esquina. Construiu também torres de vigia nos campos e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nos planatos de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uvas e nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Uzias tinha um exército de homens prontos para a guerra. Eles marchavam para a batalha em grupos organizados de acordo com as listas que estavam aos cuidados dos escrivãos Jeiel e do oficial Mazei. Nome diferente. O chefe desses dois homens era Ramanias, um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Uzias armou os seus soldados com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e flechas e fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo: ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para esse serviço. Saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento que ficou furioso, uma doença contagiosa na pele apareceu na sua testa. Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo, que era a lepra, né? E ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. O rei Uzias sofreu dessa doença até morrer, e por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. O seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Todas as outras coisas que Uzias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado no cemitério dos reis em Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, por causa da sua doença. E o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. Quis ler toda a história para a gente entender sobre a vida de Uzias. A gente leu ali que ele era um rei muito poderoso. Olha tudo que ele criou, todo o armamento para a guerra. Ele tinha engenheiros com ele que fabricaram máquinas. Ele estava tão poderoso, ele estava prosperando tanto, que até o Egito já estava sabendo quem era ele. Então espalhou a notícia de quem era aquele rei. Uzias era um rei muito poderoso. Mas o que aconteceu? O caráter deformado dele entrou ali em ação. Ele não entendeu que existia um limite para ele. Ele não entendeu que ele era rei, ele não era sacerdote. Ele não podia entrar no templo e queimar o incenso como era de costume, e quem poderia fazer era o sacerdote. Conhece pessoas que elas não entendem onde que é o lugar delas? Sabe pessoas que não sabem aonde que elas devem ficar?
Pessoas que querem ser além daquilo que elas são. Conhece pessoas que, se eu fosse pastor dessa igreja, teria feito diferente, não tinha pintado essas paredes de preto. Se eu fosse pastor dessa igreja, eu tinha feito assim, assim, assado. Se eu fosse pastor da igreja, não deixava aquele fulano pregar, não deixava aquele outro tocar, não deixava aquele outro cantar. Você já ouviu pessoas assim? Que não entendem onde que é o lugar delas? Que quer ultrapassar o limite? O que destrói o avivamento? O caráter deformado. Uzias era rei e muito poderoso, por sinal, mas ele não entendeu aonde que ele deveria ficar somente. 80 pessoas foram falar com ele, além de Azarias, né? Foram corajosos, a Bíblia diz, que foram confrontar ele. Ei, você não pode fazer isso. E aí, né, já foi falado várias vezes aqui, quer conhecer uma pessoa, confronte ela. Confronte uma pessoa, você vai saber realmente quem ela é. Porque aqui quando Uzias foi confrontado, ele espanou. Ele não gostou de ser confrontado. E a Bíblia diz então que ele ficou com a lepra, né? A minha versão diz que ele só ficou com uma doença terrível. Mas em outras versões fala sobre a lepra. Afinal de contas, né, a lepra era um sinal de desobediência. A gente vê Miriam, né, quando ela quis se rebelar contra, né? Deus não pode falar através da minha vida também, só fala através da vida do meu irmão Moisés. O que aconteceu? Né? Rebeldia, desobediência, ficou leprosa. Uma doença que afasta. Pessoas que têm o caráter deformado, acontece exatamente isso. Além de perder a bênção de Deus, ficam isoladas. Porque pessoas que têm o caráter deformado acham que elas sabem de tudo, que elas estão certas e que o mundo tem que girar em volta delas. Eu não vou na igreja porque senão aquela pessoa vai ficar olhando para mim, aquele ciclano vai olhar para mim porque vão falar de mim. Ei, estrelinha, vamos parar? Né? Pessoas que às vezes querem tanto brilho. Uma vez uma pessoa falou isso, ela falou, meu Deus, né? Acabei desviando meus passos, e quando eu voltei para a igreja, eu ficava, não queria ir para a igreja, que as pessoas iam ficar me olhando, as pessoas iam falar de mim. Aí a terapeuta dela pegou e falou, ei, estrelinha, para de querer os holofortes para a sua vida. Mas um caráter deformado faz isso porque acha que todo mundo vai estar olhando para ela, que todo mundo vai estar falando dela. Então, o primeiro ponto que faz com que o avivamento não aconteça na nossa vida, ou que nós possamos destruir o avivamento, é isso, ter o caráter deformado. Agir como Uzias, não saber até onde nós podemos ir. Eu já falei aqui outras vezes, né, diversas vezes, já estou curada, né, senão meu líder vai me ouvir falando de novo da minha, né, de quando eu fiquei de banco. Mas glória a Deus que foi uma vez só que eu fiquei de banco, né? Assim espero, acho que foi uma vez só, né, pastor? Eu falei, já contei, não me orgulho disso, mas foi uma vez que eu não soube o meu lugar. E aí eu fazia parte do Ministério de Louvor e eu bati de frente com a líder do Ministério de Louvor, na frente de todo mundo. Estava ali que nem Uzias, né, querendo estar no lugar que eu não deveria estar. Queria estar aonde não é o meu lugar. E aí eu fiquei de banco, fiquei em disciplina. 30 dias de disciplina. Por quê? Não sabe onde que era o meu limite. E quantas pessoas acabam destruindo o avivamento porque não sabe aonde é o seu devido lugar. Não sabe até onde pode ir. Algo bem simples, né, que a gente brinca, mas às vezes acho que até a igreja é a própria casa delas, né? Que entra na cozinha sem pedir, abre a geladeira sem pedir, mexe no depósito, mexe em tudo, bagunça tudo, né? Tô na minha casa. Não tá. Você está na igreja. Às vezes as pessoas não sabem onde que é o seu lugar. Então, primeiro ponto, se você estiver anotando, para que você não venha destruir, ou que você possa aconselhar outras pessoas para não destruir o avivamento, é o caráter deformado. Assim como nós lemos em Provérbios 30, que não sejamos as filhas da sanguessuga, dá-me, dá. Que não sabe o basta, né? 2 vezes fala no versículo ali em Provérbios 30, né? 15, 16 fala sobre o basta. Não sabe até onde você tem que ir, até onde você tem que parar,
até onde você pode ir e quer ultrapassar isso. A gente vê muito hoje em dia a geração que não sabe respeitar mais os pais, a geração que não sabe mais respeitar a autoridade, lideranças, acabam sempre passando do limite, né? Eu até comentei que o Leque chegou esses dias em casa, estava meio abatido, e aí eu falei para ele, o que aconteceu? Ele falou, não, estou aqui refletindo, fui num local aí comprar um negócio, e aí tinha dado, acho que era R$12,32. E aí, o Leque só tinha R$12, não tinha os 32 centavos, nem 50 centavos, né? Ele só tinha os R$12 ou nota, né, tipo 20, que teria que trocar. E aí, ele pegou, então, já que não tinha R$12,32, deu a nota de 20 para a moça do caixa. E aí, a moça do caixa falou, você não tem 32 centavos? Ele falou, bah, pior que eu não tenho. Se eu tivesse, eu tinha te dado. E ela falou, nossa, que mal educado. E aí, o Leco tentou se explicar, tipo, não sou mal educado, eu só quis dizer que eu não tinha. Ela, próximo. E ele ficou indignado com aquilo, ele foi para casa pensando, será que eu fui grosseiro com ela? Será que eu fui mal educado com ela? E aí eu falei, na verdade, ela como funcionária, independente se o cliente for mal educado ou não, não é uma postura de se falar. Mas nós como cristãos e como igreja entendemos, talvez ela não está num dia muito legal. E aí você dá outra face, né? E anda, continua a vida, abençoa a vida dela. Mas pessoas que não conseguem entender até onde é o seu limite. Ah, não, meu chefe falou e eu fui. Falei. Nossa, essa palavra hoje tá me trazendo muitas memórias. Assim, até lembrei uma vez que, olha que rebeldezinha eu, né? Misericórdia. Mas certa vez, isso faz já anos, mas já era convertida, gente, olha que vergonha. No trabalho, meu chefe, eu trabalhava com auditoria, e eu tinha que ir fazer auditoria, então, eu era responsável pelo núcleo de ovos que tinha em Guaíra, enfim. E aí meu chefe falou, você vai fazer lá auditoria. Só que eu tinha muitas coisas para fazer. E eu falei, não, eu não vou. Sim, você vai. Eu falei, não, eu não vou. Você vai. Eu falei, se você quer tanto que eu vá, vai você no meu lugar. E aí, meu Deus do céu, pensei, bocuda, meu Deus, né? Aí, isso foi na frente de todos os meus colegas, né? A gente trabalhava no setor, tinha muita gente lá. E aí eu pensei, que vergonha. Na hora só vinha a minha pastora na cabeça assim, tipo, se você não quer pedir perdão, fica quieta. Se você não quer pedir perdão, não faça nada errado. E aí eu respirei fundo, aí, né, esperei os telefones desligarem, que eram muitos telefones no mesmo momento. Aí eu peguei e falei assim, olha, né, falei o nome do meu chefe. Falei, como eu fui rebelde na frente de todo mundo, quero pedir perdão para o senhor também. Né? Eu não tinha o direito de agir dessa forma. Mas eu não soube o meu limite. Eu não sabia que eu era o quê? Uma colaboradora. Eu tinha que obedecer ele. Mesmo com milhares de coisas que eu tinha para fazer, ele estava me mandando fazer a auditoria que eu teria que sair do meu setor. Não sei quem trabalha com administrativo, mas quem é administrativo normalmente não gosta de fazer nada técnico, né? Então eu queria ficar o tempo todo ali na frente do computador para me terminar meus documentos, tudo que eu tinha que fazer, saindo do meu local e atrasar tudo. Independente de que eu gosto ou não gosto, eu não soube o meu limite. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu tive que passar por esse processo e deixar Deus trabalhar na minha vida para não ter esse caráter deformado, que é justamente que Satanás ele vem deformar a nossa vida. Entender onde que é o meu lugar. Assim como o rei Uzias, ele não entendeu o lugar dele. Então que nós possamos compreender que Satanás ele veio para deformar aquilo que Deus veio para restaurar. Primeiro ponto, caráter deformado. Segundo ponto, o orgulho. Uzias, além de ter sido rebelde naquele momento, e por mais que ele foi um homem muito próspero, muito abençoado, a Bíblia diz que ele foi muito abençoado. Só que o orgulho dele, é o que a Bíblia diz, né? O orgulho procede à ruína. Conhece pessoas que eu não preciso de ajuda, pessoas autossuficientes, pessoas que acham que tipo, o meu líder talvez não vai poder me ajudar, meu líder não está nada para me acrescentar.
Na célula, o livrinho de célula, já sei de cor as palavras, não preciso ir na célula, já sei o que vai ser ministrado sobre medo e insegurança. Engana, né? Porque nós servimos um Deus multiforme sabedoria, então por mais que seja medo e insegurança, você pode ouvir 1000 vezes, nunca vai ser da mesma forma. Não sei se é porque eu já escutei meu marido ministrando 1000 vezes, acho que sobre medo e insegurança, desde que nós nos convertemos, mas toda vez ele consegue me surpreender com as ministrações dele. Porque Deus usa a vida dele, é claro, né? Então, essa multiforme sabedoria. Mas conhece pessoas que acham que nunca precisam de ajuda, pessoas autossuficientes, já sabem de tudo, pessoas que nunca param para aprender. Se você está aqui e você recusa o discipulado individual do seu líder, repense sobre esse ponto. Repense sobre esse ponto, porque isso pode ser algo que está destruindo o avivamento sobre a sua vida, ou impedindo que ele venha sobre você. Todo discipulado individual, ele tem algo para te acrescentar. Até pessoas que você acha que não tem nada para contribuir, com certeza tem algo para contribuir para você. Certa vez eu fiz com os nossos 12, a gente fez 2 em 2 em 40 dias, eu falei, nesses 40 dias eu quero vocês andando juntos e aprendendo um com o outro. E aí peguei líderes que tinham célula de elite, com células que não eram elite, caminhando. Porque até aquele que tinha talvez uma célula 0, pode aprender com aquele que tem uma célula elite 7. E aquele que tem uma célula de elite pode aprender com aquele que não tem ninguém no momento na célula. Que eu acredito que todo líder passa pelo momento da célula vazia. Mas isso não deve ser algo que permanece. Eu já passei diversas vezes eu ministrando para a cadeira e só. Já tive um momento assim. Mas entender que nós precisamos dos outros. O outro sempre tem algo para nos ensinar. Cada culto, cada célula, cada discipulado, você pode adquirir conhecimento. Algo pode agregar na sua vida. A não ser que você não deixe, porque o orgulho te impede, porque você é autossuficiente. Uzias, com a força do braço eu vou conseguir tudo. Eu sou forte, eu consigo. E aí ele esquece de Deus. Pessoas que acham que com a força do braço vão conseguir todas as coisas. Que sozinho vão muito mais longe. Conhece pessoas que só vêm para a presença de Deus quando está na pior. E mesmo assim ainda não dá o braço a torcer porque o orgulho não deixa. Vim hoje aí para ver, né? Passear, estava com saudade. Mas não vem dizer, eu vim me quebrantar diante de Deus. Eu preciso ouvir essa palavra. Eu preciso me dobrar diante de Deus. Eu preciso estar em comunhão com os irmãos. Porque eu aprendo com eles. Pessoas que não se dedicam e não se permitem participar de eventos. Renovo, congresso de mulheres, o momento de mulheres que nós temos uma vez por mês, né, toda primeira segunda-feira aqui na igreja. Mulher, se você não participa, comece a participar. Nossa pastora tem sido um instrumento de Deus, assim, muito, muito grande mesmo. As palavras têm abençoado a nossa vida. Tem sido um momento de cura. Então, se você ainda não está participando da primeira segunda-feira de todo mês, comece a participar. Sempre aprendemos com os outros. Terceiro ponto, falta de temor. Isso é o que eu mais tenho clamado para Deus. Eu tenho falado, Deus, eu quero discípulos que tenham temor ao Senhor. Além de aliançados que tenham temor do Senhor. Porque o temor é aquela reverência, é a honra que você tem, não é medo. Medo é diferente do temor. O temor é eu não vou fazer errado, porque Deus ele está me vendo. Eu não vou desviar os meus passos, porque Deus está me vendo. Eu não vou cair fora, não vou fazer nada de errado, porque eu quero honrar o meu Deus, eu não quero pecar, eu não quero desistir, eu não quero retroceder. Não é se seu líder está vendo ou não está vendo. É que nem o pastor comentou, né? Sempre quando acontece, alguém cai, tropeça alguma coisa, sempre tem alguém olhando, né? Que a pastora sempre fala isso, né? Sempre tem alguém olhando. E aí ele falou que ele mora no 2º andar, então normalmente as pessoas não olham para cima, né? Realmente, quem nunca tropeçou, aconteceu alguma coisa, você olha já para o lado, levanta rapidinho e vaza, né?
Mas quando nós tememos ao Senhor, nós não vamos pecar. Quando nós tememos ao Senhor, nós consultamos primeiro a Ele. Senhor, isso me compete, isso não me compete? Isso vai agradar o seu coração, isso vai me afastar de Ti? É esse temor. Mas pessoas que destroem um avivamento já não têm mais temor ao Senhor. Eu não vou fazer. Tem pessoas que... se meu líder ficar sabendo. Eu até falo para os meus discípulos, falei, olha, antes o Espírito Santo nos revelando que você pecou do que a gente ficar sabendo pela boca dos outros. Mas o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Uzias, um rei grande, poderoso, próspero, ele deixou que esses 3 pontos, existem outros também, além de medo, insegurança, e aí vai. Acho que até uma lealdade familiar aqui, tem, se você for ler bem ali, né, o texto, até uma lealdade ali, repetindo o padrão, né? Quando fala no capítulo 25, versículo 25 ali diz também. Depois da morte de seu pai, enfim. Todas as outras coisas de Amazias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo, e por isso ele fugiu da cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. E aí a gente vê que Uzias serviu fielmente ao Senhor até onde o seu pai também serviu, né? Quando nós não tememos ao Senhor, nós não buscamos ajuda. Quando nós não tememos ao Senhor, nós não buscamos conhecimento. E quando nós entendemos e compreendemos que esse avivamento, que é o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida, quando o poder de Deus nos atinge, ele não é um poder somente individual, ele é coletivo. Quando o poder de Deus vem sobre a nossa vida, não é somente para nós. Ele alcança todo mundo que está ao nosso redor. Que não tem como você que serve a Deus, recebe um avivamento, é cheio do Espírito Santo, você não ter vontade que as outras pessoas tenham a mesma experiência. Os revisandos, né, que tiveram esse final de semana, eu tenho certeza que na hora que vocês viveram tudo aquilo, começaram a pensar, se fulano tivesse aqui, eu vou tentar trazer esse clã aqui no próximo revisão de vidas, eu vou trabalhar agora para o outro vir também, e aí você já está ali, se você não está ali, meu filho, começa a repensar, começa a analisar, que não tem como você experimentar algo bom e não querer compartilhar com os outros. Não tem como você ter vivido 3 dias na presença de Deus, ter sido cheio do Espírito Santo, liberto de tantas coisas e receber aquilo que vem do Senhor e não querer compartilhar. Até foi falar no final de semana, acho que foi a Greg que comentou, né? Quando você ganha uma roupa nova, não sei se foi a Grada, enfim, eu lembro que foi uma mulher que comentou. Você ganha uma roupa nova, um sapato novo, você quer usar logo. Você não vê a hora de poder usar aquilo. Se você está comendo alguma coisa, se você estiver comendo perto de mim, você vai ouvir acho que no mínimo umas 10 vezes eu falando, tá muito bom, nossa, tá bom demais, muito bom. Até a Tainá um dia ela falou, minha líder, você está comendo uma salada de alface, você está falando que está muito bom, eu pego o alface para comer porque você diz que está tão bom assim. Mas o tempo todo, e tudo que é bom você quer compartilhar, você quer que os outros estejam experimentando também. Por quê? O agir de Deus, ele não é individual, ele é coletivo. Quando você entende que o poder de Deus que vem sobre a sua vida vai atingir os teus filhos, os teus netos e toda a geração que vem depois de você. Eu não nasci em berço cristão. Os meus pais não são pastores, mas o meu filho, em nome de Jesus, vai ter pais pastores. Eu não vim de um berço cristão, eu não tive um pai tão presente, mas o meu filho vai ter um pai presente. Então, tudo que não aconteceu na minha vida vai ser diferente na vida dos meus filhos, dos meus netos, bisnetos. É isso que nós estamos trabalhando. Quando nós entendemos o poder de Deus, nós não vamos permitir o caráter deformado, um orgulho e falta de temor. Aos 12 anos, meus pais se separaram.
Mas eu falei, eu não tive pais, não tive avós assim presente, né? Eu acho tão bonitinho, eu gosto de levar o Vini nos avós dele, porque é tão bonito os avós mimandinho ali, né? Mimando com limite, é claro, né? Mas esse carinho, eu não tive avós que me deram carinho, mas os meus filhos terão. Porque eu estou plantando isso. Então, quando Deus vem na sua vida, quando você está na presença de Deus, quando o agir de Deus está na sua vida, a partir de você não é a mesma coisa. E se está a mesma coisa, comece a repensar se um desses 3 pontos não está destruindo o avivamento na sua vida. Que você possa repensar sobre isso. Nós, como cristãos, nós precisamos ser inflexíveis para as coisas que o mundo tenta impor sobre nós. Nós somos a igreja. E como igreja, nós temos que ser uma comunidade, né? Nós temos que ser pessoas terapêuticas, né? Esse momento de acolher os outros, de ouvir, de cuidar. Essa proposta radical que confronta. É isso que nós precisamos. Porque nós temos um parâmetro muito elevado de caráter de liderança, que se chama Jesus. E quando nós olhamos para Ele, né, quem dera, nossa, né, chegar ao nível de Paulo, falar, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ei, pode imitar tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou falando, tudo porque eu estou seguindo Cristo. Uau, chegar a esse nível, né? E nós podemos, porque a Bíblia diz que nós podemos fazer coisas maiores do que Jesus fez na terra. Só que muitas vezes não conseguimos, porque permitimos que o caráter seja deformado, que o orgulho venha sobre a nossa vida, que tenha falta de temor. E aí destruímos o avivamento sobre nós. E eu já estou finalizando. Estou sem óculos, não enxergo lá atrás, em todo tempo. Mas já estou finalizando, eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 6. Versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que essa brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. Quando uma semente de avivamento morre, Deus levanta outra. No primeiro versículo ali diz: quando Uzias morreu. Aqui está falando sobre o chamado do profeta Isaías. Um grande profeta. Aquele que confrontava, aquele que aconselhava os reis. E aí a gente vê que ele fala: ai de mim, eu estou perdido. Tipo, meu Deus, descobrir os meus pecados, Deus está vendo tudo, já conhece tudo. Mas sabe o que esse texto nos fala? Isaías, você está no lugar certo, você está tendo a visão certa, você está tendo o momento certo, onde tudo está sendo mostrado. Para quê? Para que você possa ver quem você é e você mude para viver aquilo que Deus tem para a sua vida.
É isso que a presença de Deus precisa fazer com nós. Mostrar quem nós estamos sendo. Mostrar como nós estamos agindo. E nós ficarmos descontentes com as coisas erradas que nós estamos fazendo. Com aquilo que tem deformado o nosso caráter. Aquilo que tem orgulho, aquilo que tem falta de temor, aquilo que tem medo, insegurança. É isso que a presença de Deus tem que fazer na nossa vida. Mostrar onde nós estamos errando. E aí continua dizendo que o serafim então pegou a brasa, tocou na boca dele, nos seus lábios, e todos os seus pecados foram perdoados. E naquele momento que ele permitiu então que aquela brasa fosse tocada, que ele se tornasse uma nova criatura, deixando os costumes velhos, aquilo que ele estava fazendo de errado para trás. A Bíblia diz que o Senhor fala, quem eu vou enviar? E ele de prontidão fala, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós entendemos sobre o avivamento, que é esse derramar do Espírito Santo. Nós não permanecemos mais crente de banco. Nós não permanecemos apenas vindo aqui batendo o cartãozinho, estive no culto, na terça estive no culto, no sábado também, domingo. Não, porque nós não nos conformamos apenas em dar, só receber. Nós entendemos que nós precisamos compartilhar. Nós entendemos que nós somos mensageiros, assim como diz aqui em Isaías. Quem será o nosso mensageiro, o Senhor diz. E Isaías de prontidão diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós não continuamos da mesma forma. Quando nós temos um encontro com o Senhor, entendemos que Jesus é a nossa rocha. Entendemos e construímos o nosso ministério nessa rocha que se chama Jesus. E se nós não construirmos isso, nós viveremos em cima dos princípios de Lúcifer, o qual quer ser mais que Deus, o qual não aceitou aonde que era a posição dele, não sabia onde que era o seu lugar, ele não sabia o que estava dentro do coração dele, que fez com que ele fosse jogado para baixo, que no momento que ele viu que ele estava errado, não se arrependeu em momento algum. Que nós sejamos aqueles que permitem Deus avaliar a nossa vida e ver onde que nós estamos errando. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé.